Imagine uma estratégia tão ousada que parece um jogo de xadrez mortal, onde cada movimento pode definir o futuro. Agora pergunte-se, até onde uma única ação pode abalar as fundações de uma máquina de guerra devastadora? Tudo começou com um plano meticuloso. A Ucrânia, a uma distância assustadora de mais de 1.000 quilômetros da fronteira com a Rússia, fez algo que ninguém esperava. Um ataque preciso e devastador a uma fábrica de alta tecnologia na cidade de Cheboksary, na República de Chuvas. Essa instalação produz os receptores GNSS, essenciais para os mísseis mais letais de Moscou, incluindo os drones Shad e os mísseis de cruzeiro calibre. Ao colocar em risco esses componentes, a Ucrânia atingiu o coração da capacidade de ataque da Rússia. Essas peças que ajudam a navegação de armas, captando sinais de GPS, GLONASS e Galileu, são ingredientes vitais em sua artilharia letal. Sem eles, os mísseis e drones perdem precisão, caindo no esquecimento da história, enquanto as fabulosas estratégias de Moscou ficam seriamente comprometidas. De repente, uma explosão luminosa iluminou a noite, seguida por uma onda de calor e o som de metais esmagados sob impacto. Os destroços queimando revelaram a vulnerabilidade oculta da máquina de guerra russa. Foi uma vitória inteligente e silenciosa, mas potencialmente letal. E ainda mais na história. Essa mesma fábrica também constrói um módulo de navegação Cometa, utilizado em várias armas russas, tornando-se uma chave na engrenagem bélica. A destruição dessa linha de produção é uma cortina de fumaça para uma luta que se intensifica a cada dia. Enquanto isso, Moscou tenta proteger seus principais centros, reforçando suas defesas com sistemas de eletrônica de guerra e investigando como atacar os inimigos com precisão. Mas será que conseguem? A ousadia ucraniana pode ser o começo do fim para um império que conta com tecnologia de ponta, enquanto a nação do leste trabalha no escuro, tentando recuperar o controle. E você consegue perceber a dimensão do que foi feito? Uma troca de peças, uma guerra de inteligência, onde o maior vencedor é quem consegue pensar além, atacando onde menos se espera. A próxima jogada pode mudar tudo. Após uma missão de alcance impressionante, a Ucrânia atacou uma fábrica crucial na cidade de Cheboksary, na República de Chuvashov. No silêncio da noite de 26 de novembro, operadores do Centro de Sistemas Não Tripulados, ligados às forças de defesa, coordenaram um ataque preciso contra a instalação conhecida por produzir equipamentos essenciais para a logística militar russa. Uma explosão forte e um incêndio devastador atingiram os prédios, deixando apenas fumaça e destroços no ar. Por que essa fábrica é tão vital? A resposta está nos componentes que ela produz. Os receptores de navegação GNSS, que agora estão em chamas, alimentam muitos dos mísseis e drones mais letais de Putin. Esses dispositivos são essenciais para que as armas alcancem seus alvos. Sem eles, projetos como os drones Shad e os mísseis de cruzeiro calibre simplesmente não funcionam adequadamente. Mas não param por aí. Outros armamentos como os mísseis Iskander-M, KH-69 e S-8000 Bandarol, também dependem desses receptores. E os drones de 4 hélices e mais avançados, todos usam essa tecnologia. Você já se perguntou por que a Ucrânia decidiu atacar exatamente essa instalação? A resposta é clara. Eles destruíram o centro nervoso por trás das operações de ataque de Putin. Os componentes resistem à guerra eletrônica, sendo instalados junto com os receptores, formando uma defesa quase impenetrável. Se esses receptores forem destruídos, a produção russa de armas de alta precisão será paralisada por meses. E a estratégia funcionou. Agora a produção de drones Shad chega a até 2.700 unidades por mês, espalhadas por vários locais secretamente protegidos. Os números de produção de mísseis ainda são confidenciais, mas é sabido que Rússia mantém esses arsenais sob extremos cuidados, com sistemas de defesa aérea blindados. Um objetivo tão delicado e estratégico, destruído em uma só noite. Mas há uma dúvida: quanto tempo a Rússia levará para recuperar esse golpe devastador? A questão que fica é, será que Putin conseguirá segurar sua máquina de guerra diante de um inimigo tão audacioso? E o que isso significa para o futuro do conflito? Nos últimos meses, a Ucrânia tem conseguido golpes estratégicos que estão mudando o jogo na guerra contra a Rússia. Em uma ação audaciosa, as forças ucranianas destruíram a fábrica de tecnologias de navegação em Cheboksary, na Rússia, onde eram produzidos componentes essenciais para os mísseis e drones mais letais utilizados pelo exército russo. Essas peças, como receptores GNSS e módulos de navegação, alimentam armas como os drones Shad e os mísseis de cruzeiro calibre. Sem esses componentes, a máquina de guerra russa enfrenta uma crise sem precedentes. Mas o que torna essa operação ainda mais impactante?
A resposta está na precisão do ataque e nas consequências a longo prazo que podem interromper a ofensiva russa. Imagine o som dos alarmes disparando enquanto as explosões devastam a fábrica. O fogo se espalha, iluminando o céu noturno. A fumaça escura cobre o horizonte, enquanto as forças ucranianas comemoram uma vitória que parece saída de um filme de espionagem. Esta não foi uma operação qualquer. Ucrânia usou suas unidades de sistemas não tripulados com precisão assustadora para eliminar uma estrela de toda a infraestrutura militar russa. Uma ação que, se prolongar, poderá atrasar ou mesmo paralisar a fabricação de armas essenciais por muito tempo. E o melhor, os próprios militares russos tiveram que admitir na imprensa que o impacto foi enorme, e que eles ainda estão tentando entender como toda aquela produção foi destruída com um golpe certeiro. Mas não para por aí. Além do ataque à fábrica, as forças ucranianas também atacaram posições estratégicas dentro da própria Ucrânia ocupada. Tiros de drones atingiram o comando da 58ª Brigada de Armas Combinadas, localizada na região de Vasiliva, na ocupada Zaporizhia. Em Mariupol, derrubaram uma avançada defesa antiaérea M1. Em Pokrovsk, uma operação habilidosa eliminou uma concentração de tropas. E em Donetsk, alvo de ataques precisos, destruíram depósitos de munições em Kamianka e Ocherotina. Cada uma dessas ações reforça que o esforço ucraniano vai além de uma simples retaliação. Cada movimento é uma tentativa de limitar o avanço russo e desgastar sua máquina de guerra. Seja qual for a consequência, a dúvida permanece. Quanto tempo a Rússia conseguirá manter sua estratégia de destruição enquanto seus sistemas de navegação continuam a cair? E o que a Ucrânia está preparando para o próximo movimento? Com esses golpes precisos, a guerra entra em uma fase que ninguém poderia prever. Mas uma coisa é certa, o que aconteceu naquela noite de novembro marca uma virada decisiva. E o que acontecerá a seguir vai surpreender a todos. Você está pronto para o que vem por aí? Imagine uma sofisticação militar que poderia mudar o ritmo de uma guerra devastadora. Quando os ataques de mísseis e drones russos parecem intermináveis, um golpe estratégico realizado pela Ucrânia pode surgir como uma reviravolta surpreendente. A provocação começou com uma ofensiva alvo de um telhado de fábrica na cidade de Cheboksary, Rússia. Uma instalação responsável por fabricar componentes essenciais para os sistemas de navegação global, os seus mapas invisíveis no céu, usados em mísseis, drones e satélites. Se esses dispositivos ficam incapacitados, o coração do ataque russo começa a bater mais lento. Na noite de novembro 26, operadores ucranianos, com precisão cirúrgica, ativaram drones e ferramentas tecnológicas. Explosões ecoaram, fogo devorou a fábrica, e uma nuvem escura de fumaça subiu no céu frio e inquieto. É a primeira grande vitória ucraniana que revela uma estratégia inteligente, atacar o próprio cérebro da máquina de guerra de Putin. E surpreendentemente, essa vitória não veio sozinha. Outros golpes atingiram alvos estratégicos na Ucrânia ocupada. Um posto de comando do exército de elite de Putin, uma base de mísseis antimísseis, e depósitos de armas. Cada um desses ataques foi uma peça de um plano meticuloso, um golpe certeiro na infraestrutura que alimenta a máquina bélica russa. Por que esse ataque foi tão importante? Porque os sistemas de navegação que foram destruídos alimentam uma variedade de armas, os drones Shad, os mísseis de cruzeiro Kaliber, e até os mísseis balísticos S-8000 Bandarol. Sem eles, o arsenal de Putin fica cristalinamente vulnerável. E o melhor de tudo, a produção desses sistemas russos pode levar dias, semanas, talvez meses para se recuperar totalmente. O impacto na guerra seria devastador. A capacidade de ataque da Rússia se reduz a passos largos. Mas a reviravolta não termina aí. Na mesma noite, armas russas continuaram a assolar cidades ucranianas, atingindo civis inocentes. O terror é inevitável, o medo se espalha, mas essa resposta do campo adversário também revela uma verdade incômoda para Putin. A resistência ucraniana está mais forte do que nunca. Ao mesmo tempo, Kiev não estava apenas na defensiva. Homens armados com seus corações ardendo de ódio, se prepararam para uma resposta mais brutal. Um ataque de retaliação. Uma vingança que ecoaria o sentimento de que o inimigo precisa pagar por tudo. Nas noites seguintes, os ventos carregaram sons de sirenes, explosões e o tilintar de vidro quebrado nas ruas geladas. Por que tudo isso? Porque cada ataque soviético na Ucrânia traz uma consequência maior que a própria guerra. Eles querem fortalecer a narrativa de que a resistência só aumenta. Que mesmo com o sangue e a destruição, o espírito do povo ucraniano persiste. Mas a verdadeira surpresa revela-se na próxima jogada. Enquanto Putin tenta reforçar suas linhas, sua máquina de guerra está sendo lentamente desmontada de dentro. Cada sistema destruído é uma vitória invisível, uma esperança que nasce no coração dos que lutam lá fora. Quem realmente levará a vantagem?
Será que Putin conseguirá recuperar sua força antes que a resistência ucraniana forje a vitória final? A resposta está suspensa num fio de fumaça e fogo, deixando o mundo à beira de um desfecho inesperado. O que aconteceu na Ucrânia na noite de 26 de novembro é algo difícil de imaginar. Uma explosão brutal, uma fumaça escura que sobe pelo céu frio, enquanto o som distante de foguetes ecoa na cidade. Anton, filho de uma vítima, publicou uma mensagem devastadora: "Hate the world, odeio o mundo." Uma frase que revela o terror, a desesperança que invade cada coração nesta guerra interminável. Você consegue sentir a ansiedade no ar? O cheiro de fumaça mistura-se ao frio cortante. Uma sensação de perdição se espalha. Mas o pior ainda está por vir. Após essa tragédia, descobre-se uma operação cuidadosamente planejada. Rússia mirou numa fábrica crucial na cidade de Cheboksary, numa região remota, mas vital. De lá, saem componentes essenciais para seus armamentos mais letais, os receptores GNSS usados em mísseis, drones e sistemas de navegação que controlam as armas russas. Uma instalação responsável por construir componentes que alimentam a máquina de guerra de Vladimir Putin. E naquela noite fatídica a fábrica foi atingida por um ataque preciso, revelando uma inteligência impressionante por parte de Kiev. Como eles conseguiram? Que tecnologia usaram? Você já se perguntou como eles conseguiram planejar uma missão tão arriscada, a quilômetros de distância? A resposta está na coragem dos operadores de drones ucranianos. Na noite de 26 de novembro, eles destruíram o que restava dessa linha de produção. Explosões e fogo, uma destruição que pode mudar o rumo da guerra. O que realmente se perdeu ali? Uma peça fundamental do arsenal russo foi devastada, uma ameaça direta ao avanço militar de Moscou. Se esses sistemas de navegação forem destruídos, as forças russas perderão a capacidade de coordenar seus ataques com precisão. Será que Putin está preparado para essa ameaça? E quem poderia imaginar que, atrás de cada disparo, estivesse uma equipe de jovens que, em silêncio, desafiam o poder de Moscou? Mas a noite de ataque não parou por aí. Enquanto o mundo dormia, Kiev também despertou para uma nova ameaça. Destinos estratégicos, bases militares ocupadas, mesmo no coração da resistência. Um grande número de alvos foi atingido, incluindo uma estação de comando da 58ª Brigada de Armas Combinadas, uma peça-chave na defesa da cidade. Como eles conseguiram? As imagens de destruição mostram veículos de guerra destruídos e instalações tomadas pelo fogo. Como uma equipe de jovens operadores conseguiu realizar tudo isso, enquanto o frio do inverno ameaça congelar suas esperanças? A resposta também revela um segredo: o próprio medo. Por que tudo isso? Não se trata apenas de perder equipamentos militares. Trata-se de uma batalha simbólica. Rússia tenta mostrar força, mas sua estratégia está se desmoronando diante da resistência ucraniana. Cada ataque, cada destruição, reforça a determinação de Kiev de revidar. Mas o que realmente motiva esse confronto? Uma mistura de orgulho, revanche e uma resistência desesperada. Como um fio invisível, o desejo de vingança se conecta às forças invisíveis que sustentam essa guerra, o sangue de civis, a dor de famílias, a esperança de liberdade que jamais se ajusta aos planos de Putin. O que vem a seguir? A resposta pode estar em cada projeto destruído, em cada lágrima silenciosa de quem perdeu tudo. Esta história é uma batalha pela sobrevivência, uma luta que pode mudar o destino de uma nação. O que acontece quando o medo e a coragem se encontram em um campo de guerra? Fique atento, o horizonte ainda guarda reviravoltas que vão te surpreender. Nosso mundo está em uma batalha silenciosa e devastadora. Você consegue imaginar uma guerra que não usa tanques ou soldados? Um conflito onde o verdadeiro armamento é a tecnologia, e a derrota pode vir de uma única jogada inteligente. Sem aviso, na noite de novembro 26, uma operação secreta mudou tudo. A produção de GPS, sinais de satélites que controlam mísseis, drones e veículos militares russos, foi atingida. Um golpe certeiro na fábrica de Cheboksary, na Rússia. Explosões, fumaça e um incêndio devastador substituíram anos de produção. E tudo aconteceu sob o olhar atento da Ucrânia, revelado oficialmente por seus próprios militares. Imagine o som das detonações ecoando nas fábricas, o cheiro de fogo e metal derretido no ar frio da noite. Cada detalhe reforça a precisão dessa missão, uma vitória estratégica que coloca a máquina bélica de Moscou à beira do colapso. Mas o que realmente está em jogo? Os receptores GPS usados em mísseis de longo alcance, isso mesmo, estão agora destruídos. Desde drones de ataque até mísseis de cruzeiro. Mesmo as unidades de navegação mais resistentes como as módulos Cometa foram alvo dessa ofensiva. Se esses sistemas ficarem parados por pouco tempo, a influência da Rússia na guerra despenca.
Sem eles, seus drones e mísseis perdem o rumo. A produção pode até recomeçar, mas sem esses componentes vitais, a máquina de guerra de Putin fica à deriva. E a mais perfeita arma de destruição, que até então parecia invencível, foi parcialmente desativada. O impacto vai além das fábricas. Ele rompe a espinha dorsal dos ataques russos. Será que essa estratégia pode realmente mudar o rumo do conflito? Mas há mais. Essa noite de ataques não foi apenas uma resposta militar. Foi uma resposta de raiva, uma revanche brutal pelo sofrimento diário. Enquanto nas alturas, os mísseis russos devastam cidades e deixam famílias na escuridão, a Ucrânia contra-ataca, matando o que é mais precioso para o inimigo, a sua capacidade de atacar. Você consegue sentir o frio da noite, o som dos disparos ainda ecoando na distância? Os civis de Kiev, Vadim e Tupchi entre eles, perceberam que a guerra agora é também uma batalha pela sobrevivência, pela esperança. O que vem a seguir? Putin planeja sua estratégia final, ou o revés dessas armas poderá ser o começo do fim para a máquina de guerra russa. Ainda há muito em jogo nesta guerra silenciosa, numa corrida contra o tempo. A resposta pode estar escondida nessas ações ousadas, nesta combinação de inteligência e coragem. Uma verdade incerta, uma esperança de que o invisível possa ser a maior arma na luta por liberdade. Nos meses recentes, a Ucrânia tem mostrado uma capacidade impressionante de atacar com precisão inimaginável, mesmo diante de uma ocupação esmagadora. Imagine uma nação que, em meio ao caos, consegue atingir alvos estratégicos a centenas de quilômetros de distância. Uma jogada inteligente, quase uma reviravolta no jogo de poder. Mas o que estaria por trás desses golpes surpreendentes? E qual o impacto real na máquina de guerra russa? Prepare-se para descobrir uma história de coragem, táticas engenhosas e uma batalha que redefine os limites do conflito. Tudo começou com um ataque planejado com detalhes meticulosos. Uma operação que revelou uma audácia inédita. Na noite de 26 de novembro, as forças ucranianas lançaram um ataque preciso na fábrica Vnir Progress, na cidade de Cheboksary, na Rússia. Explosões e incêndios rasgaram os ares da noite, deixando uma marca de destruição na infraestrutura vital de Moscou. Esses sinais claros de ataque não são rumores, foram confirmados pelas próprias forças de defesa ucranianas, que publicaram detalhes na sua rede oficial, como uma pitada de veneno na esperança de aniquilar o coração da produção de sistemas de navegação. Essa ação serviu como um golpe certeiro em uma das principais bases de armas russas. E o que isso significa? As armas russas, como os mísseis Kalibr e os drones Shad, que dependem desses componentes para suas operações mortais, ficaram momentaneamente indecisos. Esses sistemas de navegação, essenciais para guiar esses projéteis até o alvo, estão agora em chamas. A destruição de um núcleo tão importante ameaça atrasar toda a estratégia de ataque do inimigo, obrigando a Rússia a interromper temporariamente suas investidas. Uma pequena vitória que pode significar o começo de uma grande mudança no curso da guerra. Mas a dúvida permanece. Será que essa fábrica será totalmente parada, ou apenas temporariamente? E se for apenas uma pausa, quanto tempo será necessário para reerguer essa engrenagem de morte? O impacto vai além da produção de armas. A ofensiva de 2025 rompeu recordes e elevou a intensidade dos ataques. Em outubro, o número de mísseis disparados contra a Ucrânia atingiu o maior nível em mais de 2 anos, com 270 mísseis lançados. Um aumento dramático de 46% em relação ao mês anterior. Uma verdadeira tempestade de destruição, cujo objetivo é devastar a infraestrutura energética e paralisar a resistência. Entre os diversos projéteis, os Kalibr, com seu alcance de até 2.500 quilômetros, representam uma ameaça de escala mundial. E agora, com sua capacidade interrompida, qual será a resposta da Rússia? Poderá ela continuar essa carnificina sem esses componentes essenciais? Ou o preço de cada ataque será cobrado com maior rigor? Nessa guerra de nervos, cada movimento tem o potencial de virar a sorte a favor de quem consegue planejar com inteligência. Uma fábrica destruída, um ataque adiado, são peças em um xadrez mortal onde ninguém quer recuar. Mas a questão permanece. Até que ponto a coragem e o engenho ucraniano podem frear uma máquina de guerra tão implacável? E qual será o próximo movimento? Em um jogo onde a sobrevivência depende de cada segundo. Uma simples reação pode mudar tudo. A luta pela vitória está em cada ação, em cada decisão que garante que uma derrota não se torne definitiva. E você, consegue imaginar o desfecho dessa batalha de coragem versus destruição? Imagine o céu pesado, escuro, com o som iminente de destruição se aproximando. Desde o início da guerra, a ameaça mais assustadora para a Ucrânia tem sido o ataque contínuo de mísseis provenientes da Rússia. Entre eles o Kalibr, um míssil de cruzeiro que pode atingir quase qualquer cidade ucraniana.
Com um alcance estimado de 1.500 a 2.500 quilômetros, essa arma permite que Moscou ataque desde os territórios ocupados de Donetsk e Luz, destruindo tudo que estiver ao alcance. Você já pensou no impacto de uma ameaça tão próxima? Cada disparo é uma corrida contra o tempo, um confronto silencioso entre tecnologia e resistência. O Calabar, equipado com um sistema turbojato, voa a uma velocidade vertiginosa, atingindo forte com uma ogiva explosiva de quase meia tonelada. A cada som de sua aproximação, o medo invade os corações e as mãos tremem nas defesas. Na noite de 26 de novembro, a Ucrânia deu um passo decisivo. Com sua força de drones, eles destruíram uma fábrica vital na cidade de Cheboksary, na Rússia. Uma ação que pode mudar o jogo. Explosões rugiram na fábrica, o ar se encheu de fumaça e o calor das chamas parecia refletir a esperança de uma resistência mais forte. Mas por que esse ataque foi tão importante? Porque a fábrica destruída produz componentes essenciais para os mísseis e drones russos. Sem os sistemas de navegação, os GPS russo que orientam ataques com precisão, o exército inimigo fica vulnerável. Os sistemas de navegação, como os módulos Cometa, impedem que radares elétricos os detectem facilmente. Assim, ao atingir essa base, a Ucrânia não só destrói armas, mas também corta uma rede que alimenta toda a máquina de guerra russa. E o que acontece quando esses sistemas essenciais deixam de funcionar? A produção de mísseis e drones de alta tecnologia para Moscou paralisa por tempo indeterminado. Com suas bases de navegação destruídas, os ataques russos se tornam imprevisíveis, quase inúteis. Mesmo com a capacidade de montar essas armas, sem o sistema que diz a elas para onde ir, elas se perdem no vazio do céu. Ao mesmo tempo, outros alvos na Ucrânia também sentem o peso dessas ações. Postos de comando russo, sistemas de defesa aérea e armazéns de munição foram destruídos por drones ucranianos na mesma noite. Isso mostra uma estratégia clara: enfraquecer a capacidade de Moscou de avançar, enquanto se prepara para o que vem a seguir. Cada vitória reduz o avanço russo, como uma balança que lentamente pende para o lado da resistência. Porém, a maior motivação por trás dessas ações vai além da estratégia militar. É uma questão de vingança. A Ucrânia responde com força aos ataques letais de Moscou, especialmente ao bombardeio diário de Kiev, que deixou civis mortos e cidades devastadas. Uma dor que queima na alma dos sobreviventes, que sentem o peso de cada perda enquanto o inverno se aproxima, ameaçando apagar qualquer esperança de calmaria. Rússia lança dezenas de mísseis por noite, tentando destruir a resistência. Entre eles, os hipersônicos Kinzhal, capazes de voar a velocidades extremas. Mas as ações da Ucrânia têm dificultado ainda mais esses ataques. Com suas defesas eletrônicas, eles desviam e destroem muitos, apagando a precisão dos russos. Para Moscou, isso virou uma corrida desesperada por manter suas forças de ataque ativas. E enquanto tudo isso acontece, o que será do futuro? A cada base destruída, a esperança de um fim mais rápido cresce. O sucesso em bloquear os sistemas de navegação russa é um golpe sério na estratégia inimiga. O impacto é sentido na velocidade com que seus mísseis perdem eficácia, na incapacidade de continuar sua marcha destrutiva. Cada ação ucraniana representa uma esperança renovada, um passo decisivo na batalha por liberdade em um céu carregado de tensões. Quem sabe até onde essa resistência pode chegar? Uma coisa é certa, enquanto o som de explosões ecoa ao longe, a coragem de quem luta não diminui. E a pergunta persiste: até quando os ataques russos poderão continuar sem seus sistemas principais? A resposta pode estar escondida na fumaça das fábricas destruídas, na esperança de um céu mais seguro. Após um terremoto inesperado na manhã de novembro 26, a fábrica de componentes de navegação em Cheboksary foi destruída. O som distante das explosões ecoou na noite silenciosa, como um trovão silenciado. A fumaça escura e densa se ergueu, cobrindo tudo com um cheiro acre de incêndio e metal derretido. Essa instalação produz elementos essenciais para os armamentos mais mortais de Moscou, incluindo mísseis e drones que avançam sobre a Ucrânia diariamente. Imagine a cena: máquinas que antes trabalhavam incessantemente, agora apodrecendo sob as chamas. Seus circuitos e antenas que guiavam milhares de projéteis foram reduzidos a destroços. Os mísseis mais perigosos que poderiam atingir cidades e tirar vidas, agora dependem de sistemas que não existem. Quanto tempo levará para a Rússia restabelecer essa produção? E que impacto isso terá na ofensiva russa nos próximos dias? De fato, o ataque marcou uma reversão estratégica. Se antes Moscou era capaz de lançar até 2.700 drones do tipo Shahd por mês, uma enxurrada que sufocava as defesas ucranianas, agora essa vantagem começa a desaparecer.
Os números falam por si. Em 2025, a Rússia disparou 303% mais drones do tipo Shad em comparação com o ano anterior. De janeiro a novembro foram cerca de 44 mil dessas máquinas voando em direção às cidades ucranianas, uma média de 4.400 por mês. E a resposta ucraniana? Apesar de sua determinação, as defesas estão sendo sobrecarregadas. Em novembro, elas interceptaram apenas 64% dos drones, uma queda de 4 pontos percentuais em relação ao ano passado. Isso é alarmante. Como uma nação consegue proteger suas cidades quando sua capacidade de defesa diminui assim tanto? No dia 25 de novembro, uma enxurrada de 464 drones foi lançada contra Kiev. A maioria deles, do tipo Shad, invadiram com uma ameaça constante, deixando poucos momentos de sossego. As cidades estão mergulhadas em uma atmosfera de tensão, enquanto os sons de sirenes se misturam ao roncar distante dos motores drones. Não há dúvida, o volume de ataques está aumentando. E isso dá um peso ainda maior à estratégia de Moscou, que tenta, a cada dia, tornar a resistência ucraniana mais difícil. Enquanto isso, a destruição da fábrica em Cheboksary representa uma reviravolta. Pela primeira vez em meses, as fontes de armamentos essenciais estão seriamente ameaçadas. Quanto tempo levará para Moscou reerguer sua capacidade? E qual será a próxima jogada de Kiev, agora com menos uma peça-chave na sua defesa? A batalha entre a precisão tecnológica e a resistência de um povo está só começando. Essa história nos faz perguntar, até onde chegará o poder de uma estratégia que depende de máquinas e números? E qual o preço do silêncio que assola a cidade sob as noites de guerra? Ao início de 2025, a taxa de interceptação de drones por parte da Ucrânia era de 90%, caindo para 85% nos meses seguintes. Apesar de toda essa tecnologia, os números atuais revelam uma tendência preocupante. Cada mês, a Rússia lança cerca de 4.400 drones, um volume cada vez maior, tornando quase impossível impedir todos eles. Em novembro, sozinhos, mais de 464 drones foram disparados contra Kiev em um único dia. Imagine o caos nos céus, o zumbido incessante, o cheiro de óleo queimado, o som das nossas defesas tentando resistir à quantidade esmagadora de ataques. A escala brutal desses ataques mudou tudo. Mesmo destruindo centenas de unidades, ainda assim muitas conseguem passar. Um grande pedaço desses drones perde seus sistemas de navegação, e aí surgem duas possibilidades aterrorizantes para a defesa ucraniana. Primeira, os russos continuam lançando esses drones à vontade, gastando recursos com máquinas que muitas vezes não chegam ao alvo. Segunda, eles esperam recuperar suas fábricas, dando uma trégua tempestuosa para a Ucrânia, uma pausa que pode ser decisiva. Essas ações mostram por que a Ucrânia decidiu atacar as instalações de navegação de russos. E há uma esperança emergente, uma nova munição que pode revolucionar a guerra. Cientificamente, essa arma é capaz de transformar armas convencionais em plataformas de disparo de alta precisão contra os pequenos e ágeis drones de visão em primeira pessoa. Ela dá às metralhadoras o alcance de espingardas, mantendo a precisão. Uma inovação que pode virar o jogo, neutralizando os ataques antes que eles alcancem o solo. Mas como uma reviravolta de tirar o fôlego, essa mesma iniciativa pode, na verdade, ser um passo para algo ainda maior. E assim no horizonte, uma pergunta sinistra paira. Será que por trás dessas estratégias, a Ucrânia está escondendo uma arma secreta capaz de acabar de vez com toda essa ameaça? Seus ouvidos podem ouvir o zumbido dessa nova era de batalha, enquanto o próprio destino batalha por decidir quem dominará o céu.